Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal. Trazendo hoje para vocês um segundo exemplo de método simplex aplicado em um problema de programação linear. O problema que a gente vem apresentando aqui hoje, a gente tem uma função objetivo com duas variáveis de decisão, x1 e x2, sendo que o objetivo principal da otimização desse problema é a maximização, ou seja, obter o valor máximo da função z, descobrir os valores de x1 e x2 que levam essa função z ao valor máximo, e obedecendo às restrições que estão abaixo. Como a gente pode notar, são 4 restrições, sendo as 3 primeiras de menor ou igual, que é uma coisa muito comum da gente encontrar em problemas de maximização, e a última restrição, a famosa não negatividade. Bom, como nós vamos resolver esse probleminha aqui? Primeiro passo, nós vamos transformar a função objetivo, passando as variáveis de decisão da direita da equação, né, à direita do sinal de igualdade, para o lado esquerdo. E aí, conforme a norma matemática, a gente tem que trocar o sinal de cada objeto que nós estamos passando. Então, vai ficar z menos 3x1 menos 5x2 igual a zero. Por que eu faço isso? Bom, como a gente já viu no exemplo anterior, isso é feito para garantir a maximização do problema. Esse procedimento ele só é utilizado em problemas de maximização. E a maneira depois da gente tentar observar, da gente averiguar quando a gente atingiu o objetivo. Como nós falamos no problema passado, quando a última linha ali, a linha de z, ficar sem valores negativos, quer dizer que eu já atingi a minha otimização. Eu já estou com o valor máximo da função objetivo z. O segundo passo vai ser reescrever as restrições de forma que virem equações, porque elas são inequações, uma vez que contém os sinais de menor ou igual ou maior ou igual. No caso desse exemplo, é só menor ou igual. Bom, eu já expliquei isso também no exercício passado. E como que a gente faz para transformar esse sinal de menor ou igual em igual? É inserindo as variáveis de folga. Tá? Então, eu vou inserir uma variável de folga em cada equação que compõe a restrição, exceto na restrição de não negatividade. Se você não viu o exercício 1, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você possa rever e entender por que essa folga entra positiva e como é que entra cada folga em cada equação. Dá uma olhadinha lá, se inteira, depois volta aqui, ok? Faço isso para cada restrição. Então, vou ter uma folga 1 na primeira restrição, uma folga 2 na segunda restrição e uma folga 3 na terceira restrição. Ok? Só reforçando aqui, não negatividade, a gente não trabalha com isso. Beleza. O terceiro passo, então, eu vou montar um tableau simplex com todas as equações. Tá? Como que eu faço isso? Bom, primeiro eu observo e vejo quantas variáveis de decisão eu tenho. Eu tenho 5 variáveis de decisão aqui. É x1, x2, f1, f2 e f3. Pego esse número, 5, adiciono mais 2, 7. Então, eu terei uma tabela de 7 colunas para o meu tableau simplex, como está feito aqui. Na primeira coluna, eu venho e escrevo pivô, conforme está aqui. Ok? Depois, nas demais colunas, eu coloco todas as variáveis de decisão que eu tenho na minha formulação. Eu olho ali, então, e vejo x1, x2, f1, f2 e f3. E na última coluna, eu vou escrever a resposta. Para preencher a tabela, então, eu pego cada parâmetro que está multiplicando cada variável de decisão aqui no meu sisteminha de equações, tá? E trago ele para a tabela. É como se fosse escrever de forma matricial, né? Então, por exemplo, x1, quem multiplica x1 é 2, coloco 2 aqui. x2, quem multiplica ele é 4, trago 4 aqui. f1, 1. f2, na primeira linha eu não tenho, 0. Na primeira linha eu tenho f3? Não. Se eu não tenho f3, 0. E a resposta é 10. Venho para a segunda equação e escrevo a segunda linha. x1, multiplicado por 6, coloco 6 aqui. x2 é 1,
coloco 1 aqui. Não tenho F1 é 0, F2 é 1, né? F3 é 0, igual a 20. A terceira linha, faço a mesma coisa. Ó, x1 multiplicado por 1, trago 1 aqui. x2 é negativo, então é menos 1 aqui. Não tenho F1 é 0, não tenho F2 é 0, o F3 é 1, tá? Mais F3 é igual a 30. E na última linha, que eu até coloquei com fundo cinza para destacar também, devido à sua importância, eu trago aqui já o pivô como z. Tá, ok? Aqui já é obrigatório trazer o pivô como z. x1 menos 3, x2 menos 5, e o resto tudo zero. Tá? Depois que eu fiz tudo isso, na verdade, né? Eu pego aqui e olho as colunas e vejo quais estão pivoteadas. Qual é a condição para uma coluna estar pivoteada? Ela tem que ter o valor 1, exatamente 1, tá? Não pode ser menos 1, não pode ser 0, 1, não pode ser meio, tem que ser 1 em uma linha e 0 nas outras. Então, se a gente pegar aqui a coluna de F1, ele está pivoteado, porque ele é 1 aqui na primeira linha e 0 nas outras. F2 também está pivoteado, 1 na segunda linha e 0 nas outras. E F3 está pivoteado também, 1 na última linha, né, e 0 nas outras. Inclusive, tem que ter 0 na linha de Z. Tá? E aí, aonde eu tenho 1, na linha que eu tenho 1, eu vou identificar o pivô aqui na minha coluna. Ó. Essa primeira linha é 1 para F1, então é a folga 1 que é pivô. Na segunda linha é 1 para F2, a folga 2 que é pivô. E na terceira linha é 1 para F3, F3 que é pivô. Tá ok? Quando você montar esse Tableau Simplex, essa sua primeira versão, o pivô sempre serão, né, os pivôs, né, sempre serão as variáveis de folga. Isso sempre vai acontecer. Tá? Você não vai perder esse ponto, sempre vai estar pivoteado desta maneira. Ok? Então, se você montar o Tableau Simplex e não achar as folgas como pivô, você fez alguma coisa de errado. Ou então você está observando a tabela de uma forma errada também. Então, presta bem atenção para não iniciar o problema cometendo nenhum tipo de erro. Ok? O segundo passo agora é ver que nesse Tableau Simplex que eu montei, né, eu já tenho aqui uma solução viável. Não é uma solução ótima, mas ela já é viável. Tá? O que eu chamo de uma solução viável? É uma solução que obedece todas as restrições, mas ainda não atinge o objetivo da otimização, que no caso aqui é maximizar a função z. Como que eu posso escrever, então, essa solução viável? Eu vou escrever em termos de variáveis básicas, variáveis não básicas e função objetivo. E quais são as variáveis básicas? Eu olho aqui na coluna do pivô, vejo que eu tenho F1, F2, F3, e essas são as minhas variáveis básicas. Quanto que vale cada uma delas? Elas são os valores que estão na coluninha de resposta. Ou seja, F1 vale 10, F2 20 e F3 30. Tá? E as variáveis não básicas são aquelas que não estão pivoteadas. Então, na minha tabela, eu tenho 5 variáveis, 3 são pivôs, então 2 são não básicas, x1 e x2, que eu igualo a 0. Independente dos valores que eu tenho aqui na tabela, independente dos valores que eu vou ter aqui no resultado, sempre será 0. E a função objetivo é o pivô travado de z, tá? E a resposta é o 0 aqui. Tá ok? Na verdade, o valor da função objetivo vai ser o valor dessa última célula que eu tenho aqui no meu Tableau Simplex, e nesse caso aqui é 0, por isso que eu trago 0. O que é aqui? Qual é a resposta que eu tenho, na verdade? Né? O que está dizendo aqui? Se eu colocar x1 igual a 0, x2 igual a 0, obviamente, z vai ser igual a 0. E eu vou ter os valores das folgas para que eu chegue naqueles itens, né, dos valores que estão em cada restrição. Tá? Bom, mas eu não quero uma solução viável, eu quero otimizar a minha função objetivo. Eu quero levar ela no valor máximo. Como que eu faço, então, para obter esse valor máximo? Eu vou ter que trocar os pivôs. Tá? Notem que sempre eu terei 3 variáveis básicas e 2 não básicas nesse problema. As 3 variáveis básicas que eu sempre vou ter é porque eu tenho
3 equações de restrição. Toda vez que eu for montar um problema de programação linear e resolver pelo simplex, o número de equações de restrição que eu tenho será o número de variáveis básicas que eu vou ter em qualquer resposta, viável e ótima. Tá? E as variáveis não básicas serão as demais. Bom, então agora eu tenho que identificar quem é que vai entrar como pivô. Sempre eu vou ter no máximo 3 pivôs, então alguém tem que sair para outro entrar. Quem é que entra aqui? Quem entra aqui é quem tem maior impacto na função objetivo. Então, eu olho aqui e vejo que eu tenho menos 5 para x2. Ele tem um impacto maior do que menos 3. Então, vai ser a minha variável que entra. E quem é que sai? Aí eu vou ter que fazer uma continha para descobrir isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a coluna aqui de x2, exceto o valor que está na linha de z, tá? E vou fazer uma operação de divisão utilizando os valores que eu tenho na minha última coluna, que é a variável de resposta. Então, olha só como é que vai ficar isso. Eu vou pegar o 10 aqui da minha coluninha de resposta, dividir pelo valor que está aqui na minha coluna de x2, que é 4. 10 dividido por 4, 2,5. Faço isso para a segunda linha, 20 dividido por 1, 20. E a terceira linha, 30 dividido por menos 1, dá menos 30. Aí, agora, eu vou observar e vou achar o menor valor, tá, do resultado de cada divisão aqui, que seja diferente de zero e também não seja número negativo. Então, eu pego aqui, olha, menos 30 é um número negativo, está fora, eu não tenho zero, então eu só vou observar 2,5 e 20. Quem é o menor valor? 2,5. Então, quem é que sai? F1. Sai o pivô que está na linha aonde deu o menor resultado dessas divisões, exceto zero e números negativos. Então, entra x2, sai F1. Para que x2 tome o lugar de F1 no pivô, eu tenho que transformar os números dessa coluna aqui de x2 iguais aos números que estão na coluna de F1. Presta bem atenção, porque agora entra a última linha z, que não foi considerada no cálculo aqui, para ver quem é que entra e quem é que sai. Ok? Perfeito. Então, eu tenho que deixar igualzinho, tá? Tá na coluna F1. Ou seja, a coluna x2 vai ter que ficar com os valores 1, 0, 0 e 0. Tá? Então, o primeiro passo é sempre trabalhar com a linha do pivô, com essa primeira linha que está aqui, a linha onde tem 1, que é transformar esse 4 em 1. Para isso, eu vou utilizar uma divisão. Ora, que número que eu posso dividir por 4 que vai dar o número 1? Ele mesmo. Então, eu vou pegar a primeira linha inteira e dividir por 4, tá? Eu não posso dividir um valor só. Aqui entra aquele princípio de Gauss-Jordan, igual estava escrito nos slides anteriores, e que a gente tem alguns exercícios aqui no canal. Caso você não se lembre, precise dar aquela fricção, né, aquela reavivada na memória, dá uma olhadinha lá, faz uma pesquisa aqui no canal, acha aí esses vídeos de eliminação de Gauss-Jordan e você vai entender por que a gente faz dessa forma, tá? Bom, peguei a linha inteira, vou dividir por 4. Então, eu pego aqui, olha, 2 dividido por 4 dá meio. 4 dividido por 4 dá 1. 1 dividido por 4 dá 0,25. 0 por 4, 0. 0 por 4, 0. 10 dividido por 4 dá 2,5. Tá? Feito isso, eu tenho uma nova linha 1. Então, eu vou depois reescrever o meu tableau simplex, tirando todos esses valores que eu tenho aqui da linha 1, substituindo por todos esses novos. Tá ok? Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar lá meio, 1, 0,25, 0, 0 e 2,5. Então, o primeiro passo eu já dei, que era transformar aquele 4 em 1. Já tem 1 ali. Agora, eu tenho que transformar esse 1 em 0, esse menos 1 em 0 e esse menos 5 em 0. Então, vamos por partes. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é transformar, então, esse primeiro 1 aqui da segunda linha em 0. Para isso, utilizando aqueles princípios de Gauss-Jordan, eu vou fazer operações entre as linhas do meu tableau simplex. Sempre, pessoal, sempre para preservar até os demais pivôs, F2 e F3, eu sempre monto da seguinte maneira.
que eu preciso? Eu preciso de uma nova linha 2, né? Essa linha 2 ela tem que trocar por 0. Então, eu começo montando aqui, olha, nova linha 2. Ele é igual. Se é uma nova linha 2, eu sempre começo pela mesma linha antiga que eu tenho ali. Se é uma nova linha 2, o primeiro termo aqui, né, será linha 2. Tá ok? Sempre. Menos a linha do pivô, que é a linha 1. No caso aqui, menos 1, né? Tá menos 1, porque é o sinal contrário do que eu tenho aqui. Se eu tenho 1 aqui, a linha 1 tem que ser negativo, menos 1. Se fosse aqui igual na terceira linha, menos 1, vai ser mais 1. Tá? Sempre assim. Você observa o valor que eu tenho aqui, tá ok? Que eu quero zerar. Observa o valor do pivô, que sempre será 1. Então, quando é 1 positivo, eu subtraio. Quando é 1 negativo, eu somo. E se tivesse um valor maior, como aqui, menos 5, eu ainda tenho que utilizar uma multiplicação. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, vamos botar a linha 2 menos a linha 1. O que eu faço agora? Eu vou transcrever essa linha 2. Pego a linha 2 que está aqui, ó, 6, 1, 0, 1, 0 e 20. São os mesmos valores que eu tenho aqui. Transcrevo a linha 1 aqui embaixo, mas já com o sinal negativo, tá? Então, meio vira menos meio, 1 vira menos 1, 0,25 menos 0,25, 0 e 0 não tem sinal, tá? E 2,5 vira menos 2,5. É como se eu tivesse multiplicado essa linha toda por menos 1, né? Por isso que o 0 fica sem sinal. Aí eu somo. 6 menos meio dá 5,5, 1 menos 1 dá 0, 0 mais, ou melhor, menos 0,25 dá menos 0,25, 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, 20 menos 2,5, 17,5. E aqui eu tenho minha nova linha 2, que vai entrar nesse lugar da antiga linha 2. Tá ok? E com o objetivo já cumprido, de zerar aqui. Olha só, escrevendo meu tabuleau simplex, substituindo a nova linha 2, né, no lugar da linha 2 antiga, vai ficar 5,5, 0, menos 0,25, 1, 0 e 17,5. Então, consegui obter aqui o 0, que é o que eu queria. Agora, eu vou zerar o menos 1. Como é que eu faço isso? Eu preciso, então, de uma nova linha 3. Aquela regrinha, nova linha 3 é igual a linha 3 mais a linha 1. Tá? Por que mais a linha 1? Olha aqui, se está com menos 1, eu somo. Tá ok? Na linha anterior, estava mais 1, eu subtraí. Aqui eu só somo. Tá? Bom, vamos lá. Transcreva os valores da linha 3, 1, menos 1, 0, 0, 1 e 30. São os mesmos valores que estão aqui. Pego os valores da linha 1, meio, 1, 0,25, 0, 0 e 2,5. E agora é simples, é só somar. 1 mais meio dá 1,5, menos 1 mais 1, 0, 0 mais 0,25, 0,25, aqui tudo 0, 1 mais 0, 1, 30 mais 2,5, 32,5. E eu tenho uma nova linha 3. Vou reescrever o meu tabuleau simplex, substituindo os valores anteriores à linha 3 por esses novos valores. Vou ter aqui 1,5, 0, 0,25, 0, 1, 32,5. Tá? Agora, só falta trocar esse menos 5 por 0. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou precisar de uma nova linha 4. Então, vai ser a linha 4 mais 5 vezes a linha 1. De onde você tirou esse 5? É só você observar o valor da nova linha aqui que eu estou precisando, né? Eu preciso transformar esse menos 5 em 0. Isso aqui vai ficar multiplicado por 5. Sempre. Se fosse 10, seria mais 10. Se fosse menos 3, igual está aqui, seria 3. E com o sinal contrário. Isso aqui está menos, aqui vira mais. Tá? Então, pego a linha 4 agora, todos os valores, transcrevo aqui. É menos 3, menos 5, o resto tudo é 0. E pego a linha 1, multiplico cada item, cada número aqui, né, por 5 e transcrevo aqui embaixo. Então, meio vezes 5 dá 2,5. 1 vezes 5 dá 5. 0,25 vezes 5 dá 1,25. Dá 0, 0 e 12,5. Somando, menos 3 mais 2,5 vai dar menos meio. Menos 5 mais 5, 0. 0 mais 1,25, 1,25, 0, 0 e 12,5. Mais 0, 12,5. Tá ok? Beleza. Com a nova linha 4, transcrevo o meu tabuleau simplex da forma como está apresentada aqui.
tá? Notem que agora o x2 voltou aqui como pivô. Vocês devem ter notado que desde as primeiras tabelas que eu fui montando, eu tirei essa célula daqui, estava apagada, né? Porque não tinha pivô. Agora tem, que é o x2. Ele substituiu e tem aqui os mesmos valores originais, igual tinha o F1, tá? Outro ponto importante, na hora que a gente terminar de inserir um pivô, como foi aqui, é notar se os outros pivôs, F2 e F3, não perderam as suas características, né? Qual característica que eu me refiro? De ter 1 em uma célula da coluna e 0 nas demais. E eu posso ver que F2 e F3 mantiveram, tá? E isso ocorre porque na hora de eu calcular as novas linhas, eu sempre obedeço aquele padrão. Nova linha 4 vai ser a linha 4 mais a operação com a linha pivô. Nova linha 3 vai ser a linha 3 com a operação da linha pivô, tá? Então, se eu preciso de uma nova linha alguma coisa, eu tenho que começar essa conta com essa linha alguma coisa e a linha do pivô é sempre o último termo. Se eu fizer isso sempre, eu não vou perder os meus pivôs, tá? E isso é muito, 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 muito importante, ok? Bom, depois de ter reescrevido o Tableau Simplex e achado, então, aqui uma resolução, aqui eu tenho, sim, uma solução, por enquanto, viável, eu vou ver se é ótima. Será que é isso que maximiza? Será que eu posso parar o procedimento aqui? Eu vou observar, então, essa última linha aqui do meu Tableau Simplex. E é bem simples. Tem números negativos? Tem. Tem um número negativo aqui na coluna de x1, menos meio. Então, ainda não terminou. Se tivesse tudo positivo, teria terminado, mas nesse caso aqui, não terminou. Se não terminou, eu vou, então, repetir o procedimento. E qual procedimento seria? Em primeiro lugar, identificar qual é a variável que mais impacta na função objetivo. Tá? Eu tenho menos meio e 1,25. Ora, se é um problema de maximização, então quem impacta mais é o menos meio, tá? Porque está indo com valores negativos. Então é ele que entra. E quem é que sai? Pode sair qualquer variável de folga. Não pode sair aqui, pessoal, os pivôs que eu já inseri. No caso aqui, x2. x2 nunca mais sai, tá? Só quem pode sair é folga. Então, vocês podem notar que eu vou pegar a minha coluna de x1, a coluna de respostas, dividir os valores que estão na coluna de resposta pelos valores da coluna de x1 e vou dar um traço ali na primeira linha, que é a linha do pivô, porque já tem ali um x2, né? A linha 1 já está pivoteado como x2, ele é uma variável de decisão e ele não sai, tá? Faço o mesmo procedimento. Então, pego ali o valor que está na segunda linha de resposta, 17,5, divido por 5,5, dá 3,18. Pego o terceiro valor, dá 32,5, divido por 1,5, dá 21,17. Tá ok? Observo quem é o menor valor, 3,18. Portanto, quem sai é F2, ok? Vai sair F2 para entrar x1. Então, entra x1, sai F2, isso quer dizer que eu preciso ter em x1 o mesmo perfil de coluna que eu tenho em F2. O meu pivô vai estar na segunda linha, tá? Sempre começando pela linha pivô, eu vou ter que transformar esse 5,5 em 1. Vou fazer isso dividindo essa linha por 5,5. Como vocês podem notar, é o mesmo procedimento que eu fiz lá na primeira iteração do método Simplex. Foi transformar o 4 em 1 e dividir por 4. Agora é 5,5, você divide por 5,5. Então, a primeira transformação, né? A primeira iteração aqui, eu vou pegar a linha 2, né? Chamar ela de nova linha 2, depois que eu dividir por 5,5. Tá? Transcrevi ali a 2 aqui embaixo, 5,5, 0, menos 0,25, 1, 0, 17,5. Dividido por 5,5 vai dar 1, 0, menos 0,25 dividido por 5,5 dá menos 0,045, 1 dividido por 5,5 dá 0,18, aqui 0, 17,5 dividido por 5,5 dá 3,18. Transcrevo meu Tableau Simplex, tá? Notem de novo, ó, sumiu aqui o pivô, né? F2 não está mais, porque ele não tem mais características de pivô. E insiro a nova linha 2 aqui. Tá ok? Bom, o primeiro passo já foi dado, eu já tenho um aqui, né? Agora eu preciso do 0 aqui em cima, do 0 embaixo e do 0 na última linha. Vou começar com a linha 1, então. Preciso de uma nova linha 1.
A nova linha 1 vai ser a linha 1 menos o meio. Por que menos o meio? Porque aqui, ó, onde eu quero zerar, está meio positivo. Então, eu vou trazer para cá como o mesmo valor, de sinal trocado, fica negativo. Vezes a linha 2, que é a linha do pivô. Tá? Para conservar os demais pivôs, muito importante. Transcrevo a linha 1 aqui em cima, meio, 1, 0,25, 0, 0, 2,5. E a linha 2 multiplicada já por menos meio. Ó. 1 vezes menos meio dá menos meio, 0 vezes menos meio dá 0, menos 0,045 vezes menos meio dá 0,023, 0,18 vezes menos meio dá menos 0,09, 0 vezes menos meio, 0, e 3,18 vezes menos meio dá menos 1,59. Somando tudo, ó, meio menos meio, 0, 1 mais 0, 1, 0,25 mais 0,023 dá 0,273, 0 menos 0,09 dá menos 0,09, aqui dá 0, 2,5 mais 1,59 dá 0,91. Perfeito? Substituo no meu tabuleau simplex, vou ter lá 0, 1, 0,273, menos 0,09, 0 e 0,91. Bom, agora eu só tenho que zerar aqui a terceira linha e também zerar a quarta linha. Para ter uma terceira linha zerada, então eu preciso de uma nova linha 3, né? A nova linha 3 vai ser a linha 3 menos 1,5 a linha 2. Olha só, de novo, né? Tem aqui o 1,5, que é o valor que eu quero zerar, trago ele para cá com o sinal contrário, multiplicando a linha do pivô, ok? Transcrevo, então, olha só, F3, né? Vai ser 1,5, 0, 0,25, 0, 0 e 32,5. Pego a linha pivô e multiplico ela por menos 1,5, né? Cada valor. Então, olha só, 1 multiplicado por menos 1,5 dá menos 1,5, 0. Aqui, menos 0,045 multiplicado por menos 1,5 dá 0,135, tá? 0,18 dá menos 0,27, 0. E 3,18 vai dar menos 4,77. Somando, ó, 1,5 menos 1,5, 0, 0. 0,25 mais 0,135 dá 0,385. Aqui dá menos 0,27, aqui 0. 32,5 menos 4,77 vai dar 27,73. Tá ok? Então, eu tenho uma nova linha 3, substituo ela no meu tabuleau simplex. Tá aqui para vocês. E aí, a última coisa que falta, né, a última aqui, é transformar esse menos meio em 0. Então, eu preciso de uma nova linha 4. A nova linha 4 é a linha 4 mais meio vezes a linha 2. Então, transcrevo a linha 4 aqui em cima, ó, menos meio, 0, 1,25, 0, 0 e 12,5. E pego a linha 2, a linha do pivô, e multiplico ela por meio. Então, 1 vezes meio dá meio, 0 vezes meio dá 0. Menos 0,045 vezes meio dá menos 0,023. 0,18 vai dar 0,09, 0 e 1,59. Somando tudo, aqui vai zerar, aqui é 0. Aqui vai dar 1,177, aqui 0,09, aqui 0 e aqui 14,09. Ok? Com a nova linha 4 aqui, já calculada do slide anterior, eu substituo e agora já sim pivoteado para x1. Então, o que ocorre agora? Eu vou analisar a última linha do tabuleau simplex, que contém a função objetivo. Analisando então a última linha, eu vejo que não há mais números negativos. Só tem 0 ou os positivos de F1 e de F2. Isso significa, então, que eu tenho a resposta ótima já colocada aqui. Então, eu posso escrever essa resposta ótima em função das variáveis básicas e não básicas, junto com o valor da função objetivo. Então, eu pego aqui na coluna 1, onde eu tenho o pivô, onde se encontram as variáveis básicas. Então, eu tenho que x2 vale, vou lá no resultado, 0,91. x1, lá no resultado, 3,18. A folga 3, lá no resultado, 27,73. Então, esses são os valores para o ótimo, né? Para maximizar a função objetivo. Variáveis não básicas que são iguais a 0 são aquelas variáveis que não estão na coluna do pivô, f1 igual a 0, f2 igual a 0, e a função objetiva, então,
14,09 é o resultado final, ok? Analisamos então os resultados para ver se não desobedecemos nenhuma das restrições. O que eu tenho aqui? Que 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 10. Fazendo essa conta aqui do lado, vou ter então um total de 10. Então, não desobedeci essa restrição. A segunda restrição aqui de 6x1 mais x2 menor ou igual a 20. Como eu posso ver, deu 19,99, né? De novo, aquele ponto de aproximação, deveria ter dado 20, tá? Mas por aproximação que a gente fez aí durante as contas, em cada iteração do simplex, mas, mesmo assim, não desobedeci a restrição. E x1 menos x2 menor ou igual a 30 tem aqui o valor de 2,27, bem longe até do limite da restrição. Se eu analisar, então, o que está segurando a minha resposta de obter maiores valores, né, a minha função objetivo de ter valores superiores ao que eu tenho, são essas duas restrições aqui. Okay? E nenhuma das minhas respostas deu valores negativos, todas deram maior ou igual a zero. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, então. Essa era a videoaula que a gente tinha para apresentar. Peço que quem não é inscrito no canal que se inscreva, favorite esse vídeo. Abraços e até uma próxima videoaula.